Queridos irmãos e irmãs, hoje estou aqui na pedra, que é um ponto turístico aqui na nossa cidade de Praia Santo, a Pedra da Face de Cristo. Hoje vim aqui gravar o Evangelho, essa maravilha da natureza. A ventania aqui é muito forte, então é um grande perigo da natureza. E num certo ponto ali de baixo, a pessoa dando uma olhada direitinho consegue ver o formato que nos traz a lembrança da face de Cristo. Aqui hoje nós vamos gravar aqui o Evangelho do dia nesta obra da natureza. Hoje o pedestal aqui vai ser a própria pedra. Tem que ter nervo para estar aqui, viu? Aqui é muito alto. Aqui eu estou afastando um pouco aqui, mas aqui tem umas brechas de uma pedra para outra. Eu estou afastando aqui com cuidado, não vai acontecer um acidente. Então vamos lá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja nos fala, dia 2/8, vem nos falar, aqui a ventania é muito forte, meus irmãos. Através na sua Santa Liturgia do Evangelista São Mateus, capítulo 13, versículo do 54 ao 58. Mateus 13, versículo do 54 ao 58. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria e essa força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes Jesus: porém, é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje vem nos dizer que Jesus, que todos diziam admirados, de onde lhe vem essa sabedoria? Então a multidão ficava admirada. Quando Jesus abria a boca para falar, era algo diferente, era algo sobrenatural. Mas a igreja também nos ensina, através dos estudiosos, dos teólogos, aqueles que se aprofundam nos estudos. A igreja diz que Jesus, no seu ministério, não se prevaleceu do seu ser Deus, ou seja, Jesus realizou a missão como homem, embora Deus. Por exemplo, Jesus, quando chorou, ele chorou verdadeiramente, ele não fez nenhum teatro. Jesus, quando sentiu aquela dor, Jesus, quando gritou de dor na cruz, realmente ele estava sentindo dor. Porque ele não se prevaleceu do seu ser Deus, ele veio da vida como Deus e homem, o Deus humano. Então ele sentiu na carne
tudo aquilo que nós sentimos. Ele passou por todas as experiências humanas. Diz que exceto o pecado não tocou o Senhor não pecou. Mas os sentimentos que nós humanos passamos, as dores, as preocupações, o Senhor, ele sentiu na carne tudo isso. É tanto que ele se preocupou com Lázaro, ele chorou na sua morte. Jesus, ele tinha de certa forma não preferências, mas ele sentia quem gostava de estar com ele e ele gostava também de estar com quem gostava de estar com ele. Não que Deus rejeite ninguém, mas que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós não queremos estar com ele, embora doa no coração dele, mas ele vai respeitar. Mas é bem conhecida nas Escrituras que Jesus gostava de estar na casa de Maria, de Marta e Lázaro, em Betânia. Era um local que Jesus se sentia em casa. E por que nós podemos imaginar que Jesus se sentia em casa? Porque eles faziam com que Jesus se sentisse em casa. Então, para Jesus estar sempre presente em minha vida, faça com que o Senhor se sinta em casa no meu e no seu coração. E aí nós sabemos o que agrada a Jesus. Nós sabemos o que agrada ao Senhor. E nós sabemos também o que desagrada. Então, para Jesus se sentir em casa e querer sempre estar presente no meu e no seu coração, em nossa vida, é preciso primeiramente que nós abramos nosso coração. E abrindo nosso coração é preciso que a gente faça essa varredura, essa limpeza, ou seja, daquilo que ofende o coração de Deus. Então aqui as Escrituras vêm nos falar que as pessoas ficaram perguntando quando Jesus falava com essa voz potente de um Deus humano, de onde lhe vem essa sabedoria? E dentro desse raciocínio, dessa meditação que Jesus não se prevaleceu do seu ser Deus, como que Jesus operou tantas maravilhas que um homem não poderia fazer? Também os estudiosos dizem que Jesus era pleno do Espírito, ou seja, ele transbordava o Espírito Santo. E Jesus, por ser aquele pleno do Espírito, Jesus realizou pela força e ação do Espírito Santo na sua vida as obras que ele realizou. O que isso quer dizer? Que na mesma forma que Cristo assim viveu o seu ministério, fazendo as maravilhas que ele fez pela ação e o poder do Espírito Santo, ele mesmo disse aos seus apóstolos: vós podereis fazer coisas maiores. Não eu que estou dizendo, foi Jesus que disse aos apóstolos: vós podereis fazer coisas maiores do que essas. E como é que nós poderemos fazer coisas maiores que essas, como o próprio Cristo diz? Ele disse isso apontando para a igreja, né? A igreja, os apóstolos, a igreja, o clero hoje. Ele deu essa autoridade, ele deu esse poder. Vós podereis fazer coisas maiores do que essas, que eu vou estar junto com meu Pai intercedendo com vocês. Então o Espírito Santo, meus irmãos, ele não veio para um grupo de pessoas, ele veio para todos. Jesus disse: ele vem, eu vou para que o Paráclito venha, o Paráclito que é o Espírito Santo, para todos. E ele ensinava-vos a todas as coisas, e sereis minhas testemunhas. E a força do Espírito Santo na vida dos apóstolos é de tal forma grandiosa, meus irmãos, que eles, aquele Pedro que teve medo, que negou, diz que depois que ele recebe o Espírito Santo em Pentecostes, Pedro dá a vida por Cristo. Pedro dá a vida por Jesus de tal forma que ele diz assim: vão me crucificar, eu não tenho a dignidade de morrer igual o meu mestre? Ora, coloca minha cruz de cabeça para baixo para ficar pelo menos diferente. Olha que ousadia de Pedro na fé. A gente vê que aquele Paulo, que era um homem que perseguia os apóstolos de morte, quando ele faz uma experiência com o encontro com Jesus ressuscitado, aquele homem se transforma e é cheio do Espírito Santo. E aquele Paulo que agora, até então ele perseguia, ele coloca-se a serviço do Evangelho de tal forma que ele se torna agora um perseguido pelas autoridades romanas, pelas autoridades judaicas da época. E aí, meus irmãos, Paulo não recua, Paulo ele avança
pela força do Espírito, anunciando um grande pregador. De tal forma que no final Paulo vai ser assassinado pelas autoridades. E diz, quando Paulo estava preso, que foram levar para a morte, ele disse: quem poderá me apartar do amor de Cristo? A fome, a nudez, a espada, o perigo. Ele dizia: nada pode me afastar do amor de Cristo. Nenhuma nem qualquer criatura. Ele dizia que estava convencido, persuadido que nada poderia afastá-lo do amor de Cristo. Meus queridos irmãos, veja que força do Espírito Santo na vida de São Paulo. E ele foi aí com essa fé, pronunciando essa verdade no seu coração. Ele foi decapitado, mas não negou Jesus Cristo. Ou seja, aquele que até então não queria saber de Cristo, aquele que até então criou-se nele o ódio do Cristo, de tal forma que Jesus já havia sido protestado, mas havia os cristãos, e ele disse: eu vou matar os cristãos, eu vou perseguir os cristãos. Aquele que tinha esse ódio, ele agora se torna um cristão fiel, um servo fiel de Jesus Cristo, de tal forma que dá a sua vida por essa fé, por esse Cristo. Veja o poder do Espírito Santo. E essa obra que o Espírito Santo fez na vida de São Paulo, ele quer fazer na minha e na sua. É o mesmo Espírito que está agindo hoje, meus irmãos. O mesmo Espírito que está agindo hoje. Deus derramou seu Espírito Santo sobre todo o coração que se abre. Então se abre e receba a graça do Espírito Santo, receba a força do Espírito Santo. Isso falando da efusão, mas falando de sacramento, ele já está dentro de você. O Espírito Santo, meus irmãos, já está dentro de você. Você, quando foi batizado, foi lhe dado a graça, o Espírito Santo está dentro de você, essa força está dentro de você. Por isso, quando nós temos esse costume no grupo de oração de dizer: vem Espírito Santo, vem, não é outro Espírito Santo não, é o teu sacramento, é o Espírito Santo que está dentro de você, mas muitas vezes parece que está adormecido, está esquecido. Parece que nós recebemos essa graça, essa força, e nós não acionamos essa força, nós não pedimos. Por isso, que sabiamente nos grupos de oração, quando se clama em efusão, a gente clama: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem à tona. Dentro de mim tu estás, e agora eu te chamo. Se até então eu te ignorei, se até então eu te rejeitei, se até então eu te contristei com as minhas escolhas erradas, mergulhado no pecado, sem querer saber de ti, agora eu tomei consciência e eu te chamo: vem Espírito Santo, vem reinar nesse templo que sou eu, que é teu. É isso que o Espírito Santo faz. E as pessoas ficaram admiradas, só que mesmo admiradas, eles ficavam assim agora querendo classificar o Cristo pela sua humildade de vida. Ah, não é ele o filho do José, o carpinteiro? Ah, não é Maria sua mãe? Ah, suas irmãs e seus irmãos não vivem aqui entre nós? De onde lhe vem essa sabedoria? Como se assim, como dessa família aqui pode vir essa sabedoria? De onde lhe vem? Ficavam assim, querendo julgar de certa forma Jesus pela sua família humilde. Porque pessoas na época que manuseava bem as escrituras eram os rabinos estudados de famílias ricas, eram os escribas conhecidos como os doutores da lei, aqueles que ensinavam. E até então vem Jesus Cristo da família humilde, de um pai humilde carpinteiro, de uma mãe humilde dona de casa, Nossa Senhora, avós muito mais humilde, Santa Ana e São Joaquim. De onde lhe vem essa sabedoria? Ficavam admirados, mas ao mesmo tempo ficavam questionando. E essa sabedoria, eu digo a mim, a você, vem do céu, vem do alto. Essa sabedoria que ela não faz acepção de pessoas, se é humilde, se é rico, se é branco, se é preto. Não, ela não faz acepção de pessoas. Essa sabedoria ela está disponível a todos aqueles que crêem, que abrem o coração e se comprometer com ela. Essa sabedoria é o Espírito Santo. É dada gratuitamente àqueles que se abrem, àqueles que pedem, àqueles que dedicam tempo a ter essa sabedoria. Não dedique tempo às coisas de Deus, dedique tempo aos apelos do Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós. É o Espírito Santo que nos move a fazer coisas, meus irmãos, que o mundo jamais vai fazer, que o mundo jamais vai
contribuir para que seja feito. Ou seja, é o Espírito Santo que nos leva a falar de Jesus, pregar Jesus. Não é outra força, é o Espírito Santo. O mundo, ele não quer que se pregue Jesus. Já naquele tempo, calaram o próprio Cristo, entre aspas, mas eles disseram: matamos agora o Cristo, calamos esse homem, temos um cala-boca nele. Ameaçaram, perseguiram, fizeram medo a Jesus. Olha, tu vai ser preso. Fizeram armadilhas, trazia situações para que Jesus se contradizesse em palavras, negasse isso ou aquilo, e eles prendessem. Então, estão te procurando para matar. Jesus fugia para outro local. Ou seja, todos os pantins aqui no popular eles fizeram para Jesus recuar, para Jesus ter medo. Jesus não teve medo. Jesus foi anunciando a palavra. Jesus, o evangelho vivo na realidade, trazia do coração do Pai a revelação para o mundo daquilo que o Pai esperava e queria de cada um de nós, seus filhos. Jesus não recuou, e por isso eles mataram Cristo. Mas quem mata Deus, né, na realidade? Jesus ressuscitou porque Ele é Deus. Mas deveria se cumprir o que dele estava escrito: o Filho do Homem que ia morrer e morte de cruz, para dar a vida, derramar seu sangue, porque esse sangue como sacrifício dá a cada um de nós pecadores a graça, olha, a graça de entrar no céu. Graça. Você sabe o que é graça? É graça. Não é dos méritos, não é os seus, é o mérito de Cristo. Ele conquistou para nós a salvação. Ou seja, o impossível, aquilo que ninguém, nenhum ser humano poderia fazer, poderia conquistar, poderia ter, Jesus conquista o impossível. E aí nós estamos aqui nessa caminhada, buscando pela graça dele, a unção do Espírito, a força que vem do céu, fazer o possível a nossa parte. Por isso esse povo, embora ficou admirado, ao mesmo tempo questionou. Outro ponto, meus irmãos, quando fala aqui os irmãos de Jesus, as irmãs que estão vindo aqui entre nós, volto a dizer e ratificar: não é irmãos de Jesus, filho de Maria, filho de José, não. São parentes de sangue e que a Bíblia coloca como irmãos. Naquele tempo não tinha hoje conhecido. Ah, fulano é primo de fulano, é primo segundo, primo terceiro, primo quarto, não sei. Naquele tempo é parente de sangue, era tratado como irmãos. Fecha esse ponto. E vamos mais aqui adiante, meditando. E não sabia o que dizer. Disse-lhe Jesus, porém: é só em sua pátria e sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, como é que diz as Escrituras, operou ali poucos milagres. Olha que coisa. Quem foi que perdeu? Jesus disse: é só em sua pátria, em sua comunidade que um profeta é desprezado. E não é assim mesmo, pessoal. Não é assim mesmo. Às vezes a comunidade em que nós vivemos, elas não valorizam muito bem o ministério, a missão daquele que ali reside, de servir a Deus. Às vezes outras comunidades vão valorizar muito mais. Não é questão que nós buscamos ser valorizados por pessoas, mas é o próprio que está dizendo: o profeta não é bem aceito na sua comunidade, nem dentro de sua casa. Nem dentro de sua casa. Jesus sofreu isso. Agora, há um ponto. Quem é que perde? Quem é que perde? Aqueles que rejeitam. Jesus disse que operou poucos milagres. Está aqui escrito no último versículo do Evangelho de hoje. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Por causa da falta de confiança. Então quem foi que perdeu? Aquele povo que não confiou, aquele povo que não acreditou. Poucos milagres, quantas curas, quantas maravilhas, quantas proezas, quantas coisas boas Deus poderia realizar ali naquele povo, mas foi minimizado, ou seja, foi ali poucas coisas aconteceram nesse sentido, porque o povo se fechou o coração. E aqueles poucos que acreditaram foram beneficiados, foram socorridos pela graça e a misericórdia do Cristo que ali estava. Então, Jesus, como diz aqui a palavra, e por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Então, aqueles poucos que ali estavam
que acreditaram receberam a graça. Mas muitos não foram agraciados com o ministério de Jesus, com a pregação do Cristo, com as curas que Jesus realizava, com os milagres que Jesus realizava, porque ele foi rejeitado, não acreditado. Que eu e você não sejamos aqueles que rejeitam os profetas, aqueles que o Senhor envia. Que eu e você possamos acolher Cristo nessas pessoas, porque Jesus disse: quem recebe aquele que eu envio, recebe a mim, e quem me recebe, recebe o meu Pai. E ele diz ainda mais: e ainda que seja um copo de água que você dê a um desses pequeninos que crê em mim, é a mim que ele dá. Por isso que eu e você possamos acolher essa graça na minha e na sua vida, e assim, meus irmãos e minhas irmãs, viver essa vontade de Deus em nossos corações. Assim seja. Amém. E a ventania aqui aumentou. Não sei nem se vocês vão escutar, vai estar dando referência no microfone. Aqui o vento agora, ele turbinou aqui. Já finalizando a nossa reflexão de hoje, que Jesus te abençoe, que os anjos te protejam, que a Virgem Maria te cubra com o seu santo manto. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Peço a você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, para que eu e você juntos possamos sempre estar nessa missão de evangelizar. Paz e bem, tchau, tchau, até a próxima. E aqui eu vou finalizar mostrando aqui a linda paisagem a vocês. Vou desligar aqui o microfone. Vou fazer um vídeo aqui dando um giro para vocês poderem contemplar essa paisagem que eu estou agora contemplando.